Olá, um bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. O vereador Marcos da Rosa, do Democratas, cobrou junto à Celesc explicações sobre a falta de energia elétrica no bairro Itopava Central. O parlamentar relatou que foram inúmeros os prejuízos com as constantes quedas de energia na região. Ele citou como exemplo a queima de eletrodomésticos. E a instalação de faixas elevadas ou lombadas eletrônicas foi solicitado por meio do Executivo Municipal pelo vereador do PPS, Odemar Becker. De acordo com o parlamentar, a localidade vem registrando inúmeros acidentes devido ao excesso de velocidade de veículos no local. O vereador do PSDB, Jans Mantel, solicitou à equipe de serviços urbanos da Prefeitura a realização de roçadas na rua Fritz Rauff, no bairro Tribes. De acordo com o parlamentar, os moradores estão reclamando que o mato está tomando conta das calçadas. E os comandantes Mauro Fialho de Souza Lima e Ângelo Bright Júnior do 23º Batalhão de Infantaria estiveram na Câmara em visita com a mesa diretora. Em pauta, a reunião abordou a troca de comando do Batalhão de Infantaria. Acompanhe a matéria. Os integrantes da mesa diretora da Câmara de Vereadores receberam a visita do atual comandante do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau, Tenente Coronel Mauro Fialho Lima de Souza, e do futuro comandante da Unidade Militar, Tenente Coronel Ângelo Bright Júnior. A pauta da reunião, realizada no gabinete da presidência, serviu como despedida e apresentação dos militares ao chefe do Poder Legislativo Municipal e aos vereadores. Nós estamos finalizando o processo de transmissão de cargo do 23BI, está chegando aí para Coronel Bright, chegando do exterior de Suriname, e realmente o sentimento é de missão cumprida, né? 2 anos realmente de intensos trabalhos dedicados ao Exército Brasileiro, em particular a Blumenau, quando assim se fez necessário. Após 2 anos à frente do 23º Batalhão de Infantaria, o Tenente Coronel Fialho foi transferido para o Estado-Maior do Exército em Brasília. A cerimônia de transmissão de cargo a Bright ocorreu no dia 31, na sede do batalhão. Bright foi auxiliar da Embaixada Brasileira para Assuntos Militares no Suriname. É muito boa, porque para mim é um retorno, como eu já servi aqui, e é um retorno para um lugar que me foi muito importante na minha carreira. Retornar para uma unidade que é reconhecidamente parte da cidade é satisfação, é motivo de satisfação. Espero que nesse período a gente consiga manter esse espírito de cooperação entre a cidade e o Exército Brasileiro e que a gente possa fazer com que isso renda frutos, não só para o Exército, mas também para a sociedade aqui de Blumenau. O presidente da Câmara, Vanderlei de Oliveira, enalteceu a relação entre a instituição militar e a legislativa. É um importante momento quando o Poder Legislativo tem a possibilidade de receber o comandante Fialho, que está sendo deslocado e promovido para outros espaços do Exército Brasileiro, como é quase que rotina dentro do Exército Brasileiro. O comandante Fialho prestou um excelente serviço à cidade de Blumenau e à nossa região no comando do 23º Batalhão de Infantaria, e ao mesmo tempo a possibilidade de nos aproximarmos e fazermos a primeira conversa com o comandante Bright, que a partir de agora assume o comando do 23º Batalhão de Infantaria, e por esta relação entre os poderes e as instituições, nos sentimos gratificados ao receber a visita de ambos e tivemos a oportunidade de externar a ambos um pouco do nosso sentimento, um pouco do sentimento também daquilo que nós representamos na cidade de Blumenau, pelos excelentes serviços que vêm sendo prestados pelo 23BI à cidade de Blumenau e à nossa região durante todo esse tempo. Logo mais ao 12h30, acompanhe no TVL Notícias como foi a cerimônia de transmissão de cargo do 23º Batalhão de Infantaria. O vereador Jefferson Forest, do Partido dos Trabalhadores, solicitou à equipe de obras e serviços urbanos do município a roçada e macadamização das ruas Henrique Ravenstein, no bairro Vila Nova, e a rua Egídia Tomás de Souza, no bairro Itopava Central. De acordo com o parlamentar, os moradores reclamam da dificuldade de acesso devido às condições da rua. E agora acompanhe o quadro Fique por Dentro. Você sabe o que é uma indicação?
Indicação é a proposição em que o vereador sugere medidas de interesse público aos poderes competentes. Como o próprio nome já diz, o parlamentar indica alguma medida. Exemplo, a instalação de um ponto de ônibus em determinada rua. Essa indicação irá para a Secretaria de Obras e ela vai avaliar a possibilidade ou não de instalar o ponto no local. E agora, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A gente sempre conversou sobre adoção, mas nunca assim, vamos realmente adotar. Aí fui na Casa Lar e de repente uma menina começou a me olhar. Aí eu perguntei, tu quer passar o final de semana na minha casa? Ela disse, querer, eu quero, tia, mas eu tenho mais 3 irmãs. Saltar de 2 filhos para 6 não era coisa fácil de se fazer. Nós não somos ricos, não temos poder financeiro, mas nós temos uma coisa que a gente pode dividir com quem está precisando, que é o amor. A gente consegue, com amor, resgatar outros valores que muitas vezes assim a gente nem lembra, mas está tudo ali dentro, sabe? Você não precisa esperar um filho, mas sim conhecer um filho. Eu senti que eu tinha uma família de verdade na hora que eu comecei a chamar eles de pai e mãe. Lá dentro de um orfanato tem crianças que querem ser amadas. Amor de mãe e de pai não tem outro igual. E a pedido de moradores, o vereador do PSDB, Maurício Gol, solicitou ao município a roçada e limpeza do ribeirão da rua Pastor Oswaldo Hess, no bairro Ribeirão Fresco. De acordo com o parlamentar, o mato está fechando o ribeirão, retendo entulhos e lixos e, por consequência, há uma grande proliferação de ratos, baratas, mosquitos nas margens do ribeirão. E o presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei de Oliveira, do PT, solicitou ao CETERB que a linha de ônibus da Rua da Glória aumente o itinerário prosseguindo até o ponto final da rua. De acordo com o parlamentar, inúmeros moradores têm se queixado em relação à distância do ônibus. E hoje, às 3 horas da tarde, inicia a sessão legislativa da Câmara Municipal. As reuniões ordinárias ocorrem sempre às terças e quintas-feiras, às 3 da tarde, e são abertas à população. E para falar sobre as sessões ordinárias legislativas, convidamos o diretor legislativo da Câmara Municipal de Blumenau, Éder Boron. Éder, obrigado pela presença, é sempre um prazer tê-lo aqui no estúdio. Imagina, Jean, eu que agradeço. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Legislativa. É sempre um prazer muito grande poder comparecer à TVL e elucidar as questões dos nossos cidadãos. Éder, primeira sessão legislativa do ano de 2014, como é que está o preparativo para essa sessão? Bom, a primeira sessão acontece na tarde de hoje, né, nesta terça-feira, a partir do dia 4 de fevereiro, às 15 horas. O início da sessão legislativa é sempre por comando regimental, que diz que a primeira sessão deve ocorrer na primeira terça-feira do mês de fevereiro de cada ano. Os preparativos estão em bom andamento, né? Nós já temos praticamente 1.200 proposições entre indicações e requerimentos que já vão ser apresentadas na primeira sessão ordinária, uma gama elevada de ofícios e respostas encaminhadas pelo Poder Executivo e por outras instituições do município de Blumenau. Também já temos encaminhado pelo prefeito municipal vetos, novos projetos de lei que serão tramitados durante o decorrer do ano de 2014. Então, a primeira sessão legislativa promete aí ser bastante agitada, com a presença de novos vereadores, né? com a formação de blocos parlamentares, com a indicação de novas lideranças, mas os preparativos, por enquanto, estão em bom andamento. É importante lembrar, o pessoal que está em casa, às vezes até já acompanhou outros meios de comunicação, o Éder, mas deve lembrar atrás dos vereadores, quando está na sessão, o Éder está lá passando de um lado para o outro. O que significa essa tua passagem? Por que você fica ali, de repente, instruindo os vereadores? Como é que é essa função legislativa ali, Éder? Excelente pergunta. Muitas pessoas que acompanham as sessões da Câmara Municipal sempre me perguntam, né, na rua, em outras situações, qual é a minha função dentro da Câmara de Vereadores. Na verdade, eu ocupo o cargo hoje de diretor legislativo da Câmara. A Câmara possui a diretoria legislativa, que é responsável por toda a parte de processo legislativo,
por toda a parte de organização das sessões ordinárias, audiências públicas extraordinárias, sessões solenes, tudo que envolve atividade parlamentar legislativa é comandada pela diretoria legislativa. Uma das funções do diretor é promover, né, o comando dessa parte técnica de plenário, a preparação das pautas das sessões, a organização das sessões ordinárias. Então, estou no meu dever de acompanhar tanto a mesa diretora quanto todos os demais vereadores e orientá-los sempre naquilo que for necessário em relação ao regimento interno, à sequência da reunião, ao recebimento das proposições, aos despachos que tem que ser dado em cada documento recebido e emitido pela Câmara, para que não ocorra nenhuma falha dentro do processo legislativo e dentro da tramitação das matérias. Falando em proposições, uma das características mais visíveis dos vereadores é a apresentação de projetos de lei. Como é que funciona esse trâmite até chegar lá no plenário, ser votado? Mas antes disso, como é que inicia a apresentação de um projeto e a elaboração dele? Bom, nós vivemos num país onde possui a tríade dos três poderes, né? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, cada um possuindo as suas obrigações, as suas funções. O Poder Legislativo tem a função de legislar. Nós estamos num sistema, vivemos um sistema de leis, um sistema legal. O cidadão, para reger a sua vida em sociedade, para lhe impor regras de conduta, para que a sociedade seja organizada, o Estado precisa impor obrigações legais para que a sociedade se mantenha organizada. Então, esse é o papel do Poder Legislativo. Né, organizar a sociedade por meio de leis. Para que a lei seja formada, para que ela tenha validade, ela precisa passar por um processo legislativo. Esse processo legislativo possui uma série de comandos, de prazos, de obrigações, de técnica legislativa que se fala. E dentro dessa técnica legislativa, quando o processo está em andamento, quando o projeto está em andamento, ele precisa respeitar todos os atos que os regimentos e que as leis fazem o comando, sob pena de se uma lei for emitida ou for criada sem respeitar os comandos do processo legislativo, ela pode inclusive ser julgada inconstitucional. Então, essa parte promovida pela diretoria legislativa, com acompanhamento da Procuradoria-Geral da Câmara, de fazer com que o processo legislativo seja regular e adequado, é muito importante para que todas as leis do município de Blumenau tenham a regularidade formal e de mérito confirmadas para que o cidadão tenha segurança de respeitar uma lei que foi formalmente adequada. O projeto de lei é uma proposição, né? Além do projeto de lei, até o próprio nome já diz, uma proposta. Quais outras proposições o trâmite legislativo permite na Câmara Municipal? Bom, nós temos os projetos são divididos em algumas possibilidades, né? Nós temos projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, projetos de decretos, projetos de resolução, né? Cada um dentro da sua característica, cada um dentro da sua possibilidade. Além dos projetos que se transformam em legislações, o vereador, o parlamentar, tem a possibilidade de entrar com indicações que são pedidos indicativos ao Poder Executivo de que realize obras e melhorias dentro do município de Blumenau. Temos os requerimentos, que são pedidos de informações solicitadas pelos vereadores ao prefeito municipal, aos presidentes da autarquia, aos secretários municipais, às demais entidades governamentais e não governamentais do município, para que respondam aos interesses e aos anseios da comunidade, que são representados pelos vereadores. Temos as moções, que é outro tipo de proposição, que são proposições voltadas à realização de homenagens a cidadãos blumenauenses, né? E temos outros tipos de homenagem também, títulos honoríficos, comendas, mas dentro desse contexto são as possibilidades, as chamadas proposições que os vereadores podem realizar dentro da sua legislatura ou dentro do seu mandato parlamentar. Logicamente, uma vez elaboradas, elas vão para a pauta legislativa. Como é que funciona a elaboração dessa pauta? O que é necessário para que uma proposição entre na pauta legislativa? Isso, muito bem. A pauta da sessão, que a gente chama, né, a ordem do dia, quem é encarregado de promover a determinação do que vai ser incluído nela é o presidente da Câmara. Então, todas as proposições que entram na Câmara Municipal,
são encaminhadas à diretoria legislativa, que promove a sua adequação, promove o seu processamento, né, faz todos os atos necessários para levar até a sessão ordinária para que os vereadores possam tramitá-la. Quando essas proposições estão maduras para serem votadas em plenário, para serem apresentadas em plenário, quem faz a ordem de inclusão dessas matérias na pauta das sessões é o presidente da Câmara Municipal. Então, por organização, nós temos toda segunda e quarta, a partir das 14 horas, a diretoria legislativa senta com o presidente da Câmara, o presidente determina todas as indicações, os requerimentos, as moções e os projetos de leis que serão deliberados, discutidos dentro da sessão ordinária de terça ou de quinta-feira. Essa proposição legislativa, e até vamos voltar um pouquinho do projeto, né, de análise do projeto. Antes disso, tem um preparo que se chama comissão, né? Como é que funcionam essas comissões internas da Câmara Municipal? Muito bem. As comissões, elas são chamadas de centros de competência dos parlamentos. Dentro do processo legislativo que eu acabei de comentar, existe uma série de tramitações, uma série de ramificações que o processo precisa passar para que ele chegue em plenário para ser votado pelos vereadores. As comissões são centros de competências divididos em assuntos. Então, a Câmara Municipal de Vereadores possui 5 comissões legislativas permanentes. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Educação, Comissão de Transportes e Comissão de Agricultura, né? Todas essas comissões respondem pelos seus respectivos assuntos que o regimento interno lhes incumbiu. Obviamente, as 2 comissões de maior importância são as comissões de Constituição e a Comissão de Finanças, e são as que possuem 5 membros cada uma, e as outras 3 são comissões de 3 membros. Para que um projeto cumpra o trâmite regimental, para que ele se torne um processo legislativo adequado, ele precisa passar pelo crivo de todas as comissões, iniciando pela Constituição, Finanças, Educação, Transportes e Agricultura. Se essas comissões, essas 5 comissões, derem o parecer favorável, entende-se que esse projeto foi aprovado em primeira discussão e votação. Aí, esse projeto só irá a plenário em segunda discussão e votação, apenas. Então, muitas vezes, essa pergunta é importante, a comunidade nos pergunta e questiona por que chega no momento da votação, quando o presidente coloca as matérias em votação, ninguém vai discutir, ninguém vai defender, ninguém vai debater aquela ideia. É porque aquela ideia já foi amplamente debatida, amplamente deliberada, amplamente discutida no seio das comissões legislativas permanentes. Em casos raros, acontece o intervalo da sessão e as chamadas comissões mistas ali na metade. Por que às vezes acontece durante a sessão? Qual que é o motivo? Isso. Aí nós já vamos para um momento um pouco mais complexo do Poder Legislativo, que são as chamadas formas de tramitação das matérias. A comissão mista, ela só se reúne quando a matéria vem em caráter de urgência. O prefeito municipal, em qualquer matéria, independente do assunto, ele tem a possibilidade de encaminhar um projeto em regime de urgência para a Câmara Municipal. Quando o prefeito encaminha esse projeto em regime de urgência, a Câmara tem 45 dias para deliberar aquele assunto. Para evitar o regimento interno, para evitar que essa matéria perdure demais dentro das comissões, ele determina que essa matéria tenha o prazo encurtado dentro das comissões. Então, somente a Comissão de Constituição irá deliberar uma matéria, a comissão afeta o assunto e os demais vereadores se reúnem em comissão mista. Comissão mista é a reunião de todos os vereadores da Câmara, à exceção do presidente. Então, é uma reunião composta por 14 vereadores que deliberam o determinado projeto quando ele está em regime de urgência. A integração das comissões, elas ocorrem sempre na eleição da mesa diretora ou cada ano tem integrações novas? As comissões, obrigatoriamente, elas precisam respeitar a chamada proporcionalidade partidária. Então, se de um ano para outro não foi alterado nenhum bloco parlamentar, nenhum vereador trocou de partido, não houve nenhuma situação
que criasse uma desproporcionalidade, as comissões se mantêm. No momento em que um bloco parlamentar foi desfeito, um bloco parlamentar foi criado, algum vereador tenha alterado a sua sigla partidária ou tenha ocorrido alguma mudança significativa dentro da proporcionalidade partidária dentro da Câmara, obrigatoriamente, na sessão legislativa seguinte, as comissões precisam ser refeitas, que é o caso dessa próxima sessão legislativa, né? Já de antemão, já informo que nós tivemos um vereador trocando de sigla partidária, tivemos desconstituição de bloco parlamentar, ainda estamos aguardando a comunicação do prefeito de quem será o líder do governo. Então, esses fatores alteram a proporcionalidade partidária dentro da Câmara. Obrigatoriamente, no início da sessão legislativa, que se dará a partir da próxima terça-feira, as comissões legislativas permanentes da Câmara precisam ter as suas indicações de vereadores refeitas. Adeiro, obrigado então por esclarecer esses trâmites legislativos. É sempre uma satisfação poder entrevistá-lo aqui no Jornal da Câmara. E o vereador do Solidariedade, Zeca Bombeiro, solicitou explicações por meio de requerimento, questionando o motivo da rua Pastor Oswaldo Hesse não ser asfaltada. De acordo com o parlamentar, a via está totalmente esburacada e os moradores estão esperando reparos no local. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui, lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Câmara vai homenagear ex-comandante do 23BI. Moradores da rua Amsterdã, aqui no bairro Itopawazinha, reclamam da poeira. Eles querem a pavimentação da via. Moradores cobram agilidade de empresa na realização de obras na cidade. Prefeitura garante empréstimo com o Banco Interamericano na ordem de 119 milhões de reais. E acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook e o Twitter da TVL. E também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã.